E olha aí como eu tô passando a igreja no meio de voz. Nossa mana lava sábia nessa madrugada. E olha quantos que eu trouxe nessa terra para dar o livramento. Quem pode levantar as mãos e receber aí de mim na Rafa-Sarábia. E olha quantos que até tua mente a labanda sempre estava oscilando na terra, hein? Da rápia. Eu trouxe aqui nesta noite na Raplangara, pra palestrar, hein? Olha aí como tá aqui, hein? Olha na subnaragábia. Mas olha o adversário botando na tua mente pra amanhã tu tá lá, ó, terra. Olha aí a música tocando dentro do teu coração, hein? Olha a batucada tocando dentro de você aí, ó. Vida bandarábia. Igreja minha, levanta aí a mão aí, ó. Lava Sarábia. Levanta aí a mão e glorificar. Ira bandarábia. Levanta a mão e glorificar. Chama da massa de porque olha como eu passo nesse lugar. E olha que a manara subir na bandara. Chama que a manara sai. Quem pode sentir? Quem pode sentir? O toque do varão. Quem pode sentir? O toque do varão. Passa, e vai passando, vai. Olha passando aí na igreja. Olha aí, o pastor Robson entendeu. Passando, vai. Vai
gente aqui. Glória a Deus. Ao nosso Deus toda glória, toda honra e todo louvor. Aleluia, Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Queridos e amados irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 6. Quero louvar a Deus por a oportunidade em que o Senhor me concede de mais uma vez neste dia poder mais uma vez estar em sua presença, aqui reunido com os irmãos em nome de Jesus, para prestarmos um culto ao nosso Deus e de poder também fazer menção de sua palavra. Trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Wagner Bernardo, ali da Igreja Batista Pentecostal, aqui do outro lado. A toda esta igreja, ao pastor Jorge, ao missionário Jander. Já vi um bom tempo que eu não tenho vindo aqui, mas aprove o Espírito Santo de nesta madrugada nos trazer aqui. Aqueles que acharam, digam glória. Glória. Isaías capítulo de número 6. Nós vamos ler somente 4 versículos e eu prometo ser bem sucinto naquilo que Deus colocou no meu coração. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Verso 13: mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Amém? Aqueles que podem se assentar, que se assentem. Aqueles que continuam de pé, que fiquem de pé para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu creio que Deus está preparando algo muito grande para esta igreja, irmãos. Você acredita? Dá glória para Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, acredito eu que a maioria dos irmãos que aqui estão já tiveram o privilégio de um dia estar lendo acerca desta passagem a qual foi feito menção. Acredito também que a grande maioria dos que aqui estão já tiveram a oportunidade de estar pregando sobre o mesmo texto. Esse texto fala acerca de um homem, dos muitos homens na Bíblia, que teve o privilégio de ser chamado pelo Senhor e vocacionado para o ministério profético. Alguns chamam este profeta de o príncipe dos profetas. Os rabinos judeus chamam este profeta de profeta messiânico, devido à sua mensagem fazer menção de boa parte da vida e da obra do Messias, a saber, Jesus Cristo. Isaías aqui está diante de uma experiência que marcou a sua vida para sempre. É bem verdade que a epígrafe deste texto já nos deixa bem claro que Deus está escolhendo e consagrando Isaías para profeta. Eu vou repetir mais uma vez. Deus está escolhendo e consagrando Isaías para profeta. Por quê? É Deus quem escolhe. Porque a chamada
ela não está na horizontal. A chamada, ela está na vertical. A chamada não é de baixo para cima, mas é de cima para baixo. Quem escolhe é Deus. Quem separa é Deus. Quem levanta é Deus. Quem vocaciona é Deus. Quem comissiona é Deus. Por quê? Porque o reino é de Deus. A palavra é de Deus. O Espírito é de Deus. A unção também é de Deus. A autoridade também pertence a Deus. O fogo pertence a Deus. Quem cura é Deus. Quem liberta é Deus. Quem faz milagre é Deus. Então levante a tua mão e glória a Deus. Quem sabe você esteja aqui dentro e não se olhe, não se enxergue como alguém que foi chamado por Deus. Mas o nosso Deus, ele vai na contramão da lógica humana. Deus, ele não vai na razão dos homens. Deus disse Paulo que ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega as coisas fracas para confundir as fortes, aquelas que são desprezíveis, as fins desse mundo, para aniquilar aquelas que bebem calaçura e a bandarava cheia. É Deus quem escolhe. Algumas pessoas se intitulam profeta, mas disse o apóstolo Paulo que é Deus quem dá uns para profeta, outros para evangelista, outro para os pastores. É Deus quem faz, é Deus quem escolhe. Isaías aqui, ele tem 3 visões. A primeira visão que Isaías tem é da soberania de Deus e da sua santidade. Ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, soberania, e os serafins estavam acima dele e clamavam uns para os outros, dizendo que aquele que estava sobre o trono, ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. A segunda visão que Isaías tem é de si mesmo. Por quê? Porque a soberania de Deus e a santidade do Senhor lhe serviu como espelho. E quando nós estamos diante do espelho, nós não olhamos para os defeitos alheios, porque estamos contemplando a nossa própria aparência. E quando Isaías, ele contemplou a santidade de Deus, ele olhou para si mesmo e disse: ai de mim, que vou perecendo. Oh, glórias a Deus, porque eu sou um homem de lábios impuros. Os fariseus, em um determinado momento do ministério terreno de Jesus, eles também se depararam com a santidade de Jesus. Jesus, ele disse assim: se você quiser mudar a vida de alguém, se você quiser mudar a vida de alguém ou falar de alguém, você primeiro precisa ser exemplo. Jesus estava no templo. Eles pegaram uma mulher que estava no ato de adultério e levaram até a presença de Jesus. E eles disseram para Jesus, claro, cogitando outra coisa, mas o nosso Cristo, ele sonda mente e coração. E eles disseram: esta mulher foi pega no ato de adultério, e a lei diz que ela tem que morrer apedrejada. Mas só que eles se esqueceram que estava diante da santidade de Cristo. E Jesus virou para eles e disse: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus estava falando dos fariseus e dos saduceus, dos escribas que eram hipócritas. E Jesus disse: olha, se vocês quiserem tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão, você primeiro precisa tirar a trave que está no teu. Aquele que não tem pecado, que tire a primeira pedra. Eles jogaram as pedras no chão e abandonaram a presença de Jesus. Aí Jesus virou para a mulher e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, não tem mais nenhum. Portanto, mulher, se eles não te condenam, eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais.
A terceira visão que Isaías tem é da necessidade de Deus, é da necessidade dos céus. Preste atenção. A primeira visão, Isaías enxerga a soberania de Deus e a sua santidade. Na segunda visão, Isaías olha para si mesmo. E na terceira visão, Isaías, ele enxerga a necessidade de Deus, que era a necessidade dos céus. Pois Isaías, após declarar o seu estado diante da santidade de Deus, diz a Bíblia que Deus enviou um serafim, trazendo numa tenaz, que esta tocou a sua boca, e o Senhor lhe disse: eis que isto tocou a tua boca, purificou o teu pecado e a tua iniquidade foi tirada. Aí o Senhor disse na eternidade: quem eu enviarei? E quem é que há de ir por nós? Deus, em outras ocasiões, havia usado os anjos como mensageiros e porta-voz de sua palavra. Mas só que neste contexto, Deus não queria usar os anjos. Deus queria usar a boca de um homem. E Isaías entendeu a necessidade de Deus e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora Isaías é vocacionado e comissionado por Deus ao ministério profético. Mas só que a mensagem que Deus coloca na boca de Isaías tem uma tonalidade de juízo. A Bíblia diz que Isaías, ele começa a ministrar esta palavra ao povo. Como Isaías vai mencionar no seu contexto, o povo estava em um declínio espiritual. O povo estava se afastando do Santo de Israel. E o povo neste período aqui estavam desfrutando de uma aparente prosperidade. Mas a mensagem que Deus estava colocando na boca de Isaías iria confrontar esta realidade exterior, porque na verdade o interior do povo não estava correlacionado com o exterior. Aí o Senhor agora é indagado por Isaías. Isaías vai falar para o Senhor: Senhor, até quando eu devo continuar pregando esta mensagem? Aí Deus vai virar para Isaías e vai dizer no capítulo de número 6: continua pregando, engorda o coração deste povo, porque este povo tem olhos, mas não me vê, tem ouvidos, mas não me ouve. Não há ninguém que entenda com o seu coração para que seja sarado. Como eu disse, Deus colocou na boca de Isaías uma palavra que iria confrontar a realidade daquele povo. O povo estava desfrutando de uma prosperidade, mas estavam em desobediência. E prosperar em desobediência não quer dizer que Deus está aprovando a minha conduta. Está prosperando não quer dizer que Deus está aprovando o meu caráter. Eu vou lhes fazer uma pergunta: se Deus nesta madrugada resolvesse aqui abrir os olhos dos homens, de todos que aqui estão, e Ele permitisse que os homens lhe olhassem como Ele te olha todos os dias, o que é que os homens veriam? Eu vou repetir mais uma vez: se Deus permitisse que todos que aqui estão lhe enxergassem como Ele te enxerga todos os dias, o que é que os homens veriam? Porque nem sempre aquilo que eu sou pelo lado fora é aquilo que eu sou pelo lado dentro. E tem gente, oh meu Deus do céu, demonstrando uma coisa, mas que na verdade quando Jesus avalia, tem gente que está vivendo uma vida de farsa para agradar aos homens, mas se esqueceu que Jesus também avalia o seu interior.
Eu vou falar de 4 igrejas que estão lá no Apocalipse. A primeira igreja é Esmirna. Os homens daquela época avaliavam as igrejas, mas só que Jesus, ele também avalia a sua igreja. Como é que os homens avaliam a igreja? Os homens avaliam o exterior da igreja. E como é que Jesus avalia a sua igreja? Jesus avalia o interior da igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo desse espaço físico. Quando eu falo de igreja, eu falo de mim e falo de você. Os homens estavam avaliando a igreja de Esmirna. E quando os homens avaliaram a igreja de Esmirna, eles falavam: a igreja de Esmirna é pobre. Mas quando Jesus, ele avaliou o interior da igreja de Esmirna, ele disse: numa coisa eu tenho que concordar, vocês para eles são pobres, mas quando eu olho para o interior de vocês, para mim vocês são ricos.